Atividade de ciências, português, inglês, arte e educação física. Ecoturismo. O vídeo mostra uma entrevista com a professora Isabela Frederico, do programa Diálogo Sem Fronteira, estudiosa da questão do ecoturismo e conservação da biodiversidade. O diálogo trata-se da questão sobre o que é ecoturismo e a compreensão sobre o turismo em si e seus impactos na natureza, deixando claro que o ecoturismo não é apenas a visita em ambientes naturais. Sem Fronteira tem a satisfação de receber a professora Isabela Frederico. Seja bem-vinda, Isabela. Agradeço pela oportunidade. A Isabela, ela é bacharel em turismo pela Universidade Federal de São Carlos, campus de Sorocaba. Depois ela seguiu no seu mestrado em geociências e agora está no seu doutoramento em ambiente e sociedade, também na Unicamp. E ela é uma estudiosa de diversos temas, mas em particular da questão do ecoturismo e unidades de conservação da biodiversidade. Então, o tema da nossa conversa hoje é sobre ecoturismo. Eu gostaria de começar, Isabela, perguntando a você o que é o ecoturismo, como ele se caracteriza, o que o diferencia de qualquer outro tipo de turismo. Okay. Para que a gente possa compreender o que é o ecoturismo, é interessante que a gente volte um pouquinho atrás e compreenda o turismo em si e os seus impactos, né? Porque o ecoturismo, muito mais do que comumente pensamos, ele não é simplesmente a ida a lugares de paisagens naturais, né? Nós tivemos na década de 70, a atividade turística teve um boom e se concretizou como um turismo de massa, né, que gerou impactos em diversas localidades e em diversas comunidades também. Porque com o barateamento de viagens, as pessoas conseguiram, em grandes quantidades, visitar locais que alteravam o seu suporte de carga, né? E aí começou a se pensar em atividades de turismo ditas alternativas. E aí o ecoturismo começa a surgir. A priori, ele surge com outras nomenclaturas, né? Turismo de natureza, turismo cultural. E aí ele se diferencia porque ele vai muito além da ida a lugares de beleza cênica, natural. Ele tem outras relações. Nós temos um estudioso no Brasil, Paulo Pires, que ele analisou as nomenclaturas de ecoturismo e ele viu que ela substancialmente se fortalece num tripé, que é a conservação da biodiversidade, o envolvimento das comunidades tradicionais e a prática da educação ambiental. É importante que a gente fale que o ecoturismo, ele vai além da simples, como a gente diz, da simples motivação a áreas naturais, e ele também pode promover benefícios de conservação e benefícios de envolvimento para a própria comunidade. Você mencionou de início que houve esse grande boom do turismo no mundo e no Brasil também, gerado por diversos fatores, entre eles o enriquecimento da população, o meio de transportes como o jato, que permitiu que as pessoas se deslocassem. Então, houve um crescimento tremendo. Consciência ambiental, paralelamente também, nas décadas de 70, 80, você tem uma crescente preocupação com questões ambientais. Mas então aí a questão, justamente nessa confluência, que é onde está o ecoturismo, eu pergunto à professora como fica justamente a questão que muitas vezes se critica, de que o turismo ele é depredador, porque ele acaba gerando, e no geral, não só especificamente no ambiental, ao você frequentar um lugar, ao você fazer consumo de alguma coisa, você está preocupado muitas vezes não com a população local, com aquelas circunstâncias locais, mas com gerar um fluxo econômico por parte dos visitantes. Então, aí concretamente, no caso do ecoturismo, quer dizer, o turismo que as pessoas vão a locais que têm questões ambientais. Como isso tem sido debatido nessas últimas décadas, em que essas coisas se tornaram cada vez mais imbricadas?
Olha, professor, quando a gente fala em ecoturismo e conservação da biodiversidade, é interessante, o senhor tocou num ponto legal de análise, que ele está inserido num contexto maior de problemática ambiental, né? Que a partir da década de 60, 70, a crítica sobre o modo de produção, sobre os impactos que isso estava gerando, não apenas no ambiente natural, mas até em outras comunidades com outras simbologias em relação à natureza, começaram a ser evidenciadas. E aí eu acho interessante a gente pensar no ecoturismo dentro do enfoque da conservação sobre 2 pilares. O primeiro é que ele pode aliar programas de desenvolvimento e conservação da biodiversidade, por exemplo, nas unidades de conservação, né? Nós podemos dar, a palavra não seria bem um uso, mas uma relação de que ela tem um papel para a sociedade. A FAO, por exemplo, recentemente lançou um documento, o Estado das Florestas, agora nesse ano, onde ela fala que o nosso grande desafio é aliar as pessoas às florestas, né? Não apenas separá-lo, porque não são instâncias separadas. E aí o turismo entra como uma atividade que possibilita o contato das pessoas, muito além de ter esse rompimento homem-natureza, né? Que é considerado a grande causa dos problemas ambientais. Por outro lado, o segundo pilar que eu gostaria de ressaltar é nós olharmos para o turista como um agente de transformação. Muito além do que nós consideramos, né, de marionetes de agências de viagem, o turista, quando ele entra em contato com uma outra realidade, com outros conhecimentos, com comunidades, por exemplo, que têm outros imaginários em relação à natureza, ele pode ter um processo de sensibilização, né? Até mesmo de criação de afeto, porque a priori ele pode chegar sem, eu estou indo para um ambiente natural. Mas quando ele chega lá, se a atividade ela está estruturada, organizada, com base nos valores das comunidades que estão ali por perto, com base na natureza que está ali e não em roteiros pré-formatados, o turista ele pode ter esse encontro com o diferente. Isso, que vai gerar o enriquecimento, né? Que nós teremos um processo de sensibilização para além da informação, porque a informação por si só, ela muitas vezes não consegue gerar uma modificação de comportamento. Então, quando ele entra em contato com essa alteridade, ele pode se sensibilizar e, a partir daí, também ser um agente de transformação, que é uma socióloga que pesquisa o turismo, o ecoturismo, fala muito de que o ecoturismo como fenômeno social se enriquece quando a gente pensa nisso, a Martha Irving. Quando a gente pensa no ecoturista como um agente de transformação. É porque a professora mencionou de maneira muito perspicaz o fato de que um dos principais benefícios do turismo em geral, em particular do ecoturismo, é você ter uma experiência antropológica, verificar outras maneiras de compreender o mundo para além daquilo que você vive no seu cotidiano. Quer dizer, então, esse é um enriquecimento da pessoa. E aí, no caso você mencionou que isso significa a inclusão dessa população local que está vivenciando aquilo no dia a dia com esse visitante. Aí a pergunta que eu faria em seguida é em que medida isto ocorre, em que medida isso é fácil de ocorrer, em que medida você tem uma estrutura turística, no geral, mas aí talvez particularmente aqui no caso do Brasil, que esteja pronta para esse tipo de ação. Porque o que nós temos no campo turístico é muito o projeto que vem lá de algumas décadas atrás, do Clube Mediterrâneo e de outros, quer dizer, você cria os lugares, locais onde as pessoas vão fazer um turismo que se sentem fora de qualquer lugar, pode estar na Bahia, ou estar no Caribe, ou no Mediterrâneo. Isso é a forma, digamos, que foi consolidada algumas décadas atrás. Então, como fazer com que esse tipo de perspectiva que é a inclusão das pessoas e não você estar num lugar, como isso é possível de ser feito, está sendo feito? Tá. Assim, nós temos o grande desafio hoje que o mundo acadêmico, que os pesquisadores em torno do turismo se defrontam, é justamente esse, o envolvimento das comunidades, não apenas na execução durante a atividade, mas anterior a isso, né, no planejamento e no próprio desejo de ter aquela atividade, né? Nós temos casos de unidades de conservação no Brasil que não permitem
por exemplo, as comunidades estarem no entorno dessas áreas protegidas. Elas estão, portanto, na fronteira. Já, por outro lado, nós temos também, por exemplo, as reservas particulares, que é uma iniciativa de conservação da biodiversidade que o próprio proprietário tem, né, de tombar a sua área. E aí se torna muito interessante, porque ele pode dar esse uso, ele pode dar essa valoração para a sua área. Então, voltando à pergunta do senhor, é muito importante que as comunidades estejam envolvidas nisso. Nós não podemos dizer que nós temos um modelo pré-formatado, uma receita de bolo para isso, porque cada local tem a sua particularidade, tem a sua simbologia. E isso justamente torna interessante para o turista quando ele chega, né? Para a gente não ter aqueles modelos pré-formatados, no qual ele não tem esse encontro. Na verdade, quando você fala em ecoturismo, você pensa muito além de uma atividade econômica, mas sim a viagem no sentido de você romper as barreiras, né? Até do subjetivo. E aí, quando a atividade ela está organizada de forma protagonista pela comunidade, ela pode, através do encontro entre visitante e comunidade receptora, promover isso. Porque a professora Isabela, entre as suas investigações, ela pesquisa justamente essa questão da espiritualidade desses lugares, né? Porque muitas vezes a gente não associa, a gente pensa em espiritualidade e liga, por exemplo, a um turismo cultural de igrejas, por exemplo. Aí, naturalmente, você pode estabelecer uma relação mais direta entre turismo cultural e espiritualidade. Mas, na verdade, a professora tem desenvolvido essa noção. Como é que seria essa questão subjetiva da espiritualidade da natureza para os visitantes? Então, particularmente, eu estive pesquisando uma reserva particular de patrimônio natural que fica em Minas Gerais, o Santuário do Caraça, e lá é interessante porque nós temos a parte cultural, ela está muito vinculada a uma religiosidade católica. Só que o ambiente natural faz com que essa religiosidade ela seja diluída em uma espiritualidade que abraça essa relação, e a gente aí tem a quebra desse oposto, natureza e cultura. E com isso ela pode abraçar muitos outros visitantes que vêm em contato, que vêm na busca por essa espiritualidade, né, que é representada através do silêncio, é representada através nas caminhadas no meio natural, na desaceleração do tempo. Nosso tempo está muito pautado pelo relógio na atualidade. Lá provavelmente não pega o celular, então a pessoa não está conectada 24 horas. E por não ter esses meios tecnológicos, né, tão facilitados, as pessoas podem, por exemplo, sentar, contemplar a paisagem. A contemplação ela também está muito evidente nessa espiritualidade, e também conversar com o outro, né? Para além das imagens e para além do tempo formatado do turismo caracterizado pela massa, né? Turismo de massa, perdão. Então, essa espiritualidade no ambiente natural e na cultura, ela pode se manifestar nessa forma, principalmente nas áreas naturais, né? Pela liberdade de caminhar, por você não estar preso a compromissos e pela possibilidade de conversar e principalmente de aprender com o outro. Aí a gente pode ter ambientes que geram afeto, que geram sensibilizações, que geram um ser mais crítico, né? Até do seu próprio comportamento, né? Da sua atuação quando ele volta para a sua vida cotidiana. Olha, professora Isabela, queria agradecer muito a sua participação, porque quando pensamos em turismo, muitas vezes pensamos justamente apenas naquilo que é de massa. Pensamos em turismo, estamos muitas vezes voltados à ideia de consumo. E a professora Isabela nos apresenta outras facetas, inclusive desse aprendizado mútuo, a espiritualidade. Então, eu queria agradecer muito, tenho certeza que o nosso público começa a verificar, a olhar esse fenômeno turístico como algo muito mais rico do que pode ser apenas uma agência de turismo. Ok, agradeço pela oportunidade, foi um prazer. E com isso eu convido a todos ao próximo programa, Diálogo Sem Fronteira. Responda de acordo com o vídeo. 1. O que você entendeu sobre ecoturismo? 2. Em qual década a atividade turística teve um grande aumento e se concretizou como atividade de massa? 3. Quais outros nomes o ecoturismo já teve?
4. Existe um tripé que fortalece o ecoturismo. Quais são eles? 5. Cite alguns motivos que as pessoas procuram o ecoturismo para além do contato com a natureza. 6. E você? Já fez alguma atividade de ecoturismo, como mergulho, trilhas ou safari fotográfico? Sim ou não? Se sim, onde foi? Como você se sentiu? Se não, gostaria de fazer qual dessas atividades? E em qual lugar? Agora, queremos saber de você. Após assistir o vídeo e contando com sua experiência, tudo o que você ouve e vê, qual é a sua opinião sobre essa temática? Você concorda que o ecoturismo é benéfico? Acredita que o ecoturismo é uma via de duas mãos tanto para a natureza quanto para o homem? Produza um texto com a sua opinião. Dica: já vimos em outras aulas, mas sempre vale a pena relembrar. Quando pensamos em uma atividade que envolve caminhada ou qualquer outro exercício que exija um maior esforço físico, é necessário tomar alguns cuidados como qual tipo de calçado é o mais indicado, vestimenta, proteção solar, levar água e respeitar seus limites. Outros cuidados devem ser tomados em cada passeio, pois cada lugar tem suas regras particulares, além das comuns para que o ecoturismo seja sustentável, como leve sempre um saco para recolher seu lixo e descartar em um lugar adequado. Faça isso em qualquer lugar que você frequente, rua, praia e outros. Não alimentar e nem capturar os animais silvestres. Respeite a natureza. Andar sempre nas mesmas trilhas, não retirar as folhas e as flores da vegetação. Tudo isso para que seu passeio não seja desconfortável e para que você possa desfrutar da melhor maneira possível a natureza e tenha uma boa experiência. Parque Ecológico Imigrantes. O vídeo produzido pelo Giramundo irá mostrar o Parque Ecológico Imigrantes, que tem por objetivo unir a cultura brasileira e japonesa como uma opção de ecoturismo em São Paulo. Assista também Como praticar ecoturismo com responsabilidade. Contribua para a preservação do meio ambiente visitado. Pesquise, planeje seu passeio. Contrate empresas com responsabilidade social e ambiental. Essas são sugestões de vídeos para você aprofundar o seu estudo. Ficando por dentro. Assista agora ao vídeo que fala sobre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Agenda Global 2030 é compromisso assumido pelo Brasil e mais 192 países para efetivar os direitos humanos e promover o desenvolvimento sustentável pelos próximos 15 anos. A ONU está à frente, desde o ano de 2000, do Plano de Ação dos 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, ODMs. As metas e indicadores de direitos humanos e desenvolvimento são conhecidos como Agenda 2015. Em 2015, a Agenda 2030 incorporou os ODMs e acrescentou 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, e 169 metas direcionados a melhorar a vida das pessoas agora e no futuro. Os 17 objetivos mesclam, de forma equilibrada, as 3 dimensões do desenvolvimento sustentável: econômica, social e ambiental. Exemplos são a erradicação da pobreza, a igualdade de gênero, a educação de qualidade, a paz e a justiça, e também a busca por instituições eficazes.
formam uma lista de tarefas a serem cumpridas por governos, sociedade civil, setor privado, cidadãos e cidadãs, na jornada coletiva para um 2030 sustentável. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça criou um comitê para integrar as metas da Agenda 2030 às metas do Poder Judiciário. Interligam principalmente aquelas referentes ao ODS 16, Paz, Justiça e Instituições Eficazes. Outros objetivos também estão relacionados à atuação do Poder Judiciário na concretização dos direitos fundamentais dos cidadãos. O comitê propôs a criação da Meta 9, que busca institucionalizar os ODSs da Agenda 2030, aperfeiçoando a comunicação do Poder Judiciário com os usuários do sistema e criando indicadores da prestação jurisdicional ainda mais transparentes, eficientes e responsivos à sociedade. Incêndios causam estragos em mais de 90 municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. CNM orienta gestores. Quarta, 16 de setembro de 2020. Fauna e flora de mais de 90 municípios de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul têm sido afetadas desde julho por incêndios em grandes proporções. O descontrole das queimadas já causou destruição em 1,7 milhões de hectares, principalmente na região do Pantanal, considerado um dos principais biomas brasileiros. A situação preocupante levou entes estaduais e municipais a decretarem situação de emergência. A Confederação Nacional de Municípios, CNM, destaca orientações que podem ser seguidas pelos gestores e trabalhadas com a população. As queimadas causaram a morte de vários animais e de árvores, além de destruir a proteção de olhos d'água e nascentes. No Pantanal Mato-Grossense, os focos de incêndio impactaram em cerca de 1.200 espécies de animais, sendo algumas símbolo do bioma, como onças pintadas, jacarés e pássaros. Além da redução da biodiversidade, o fogo descontrolado influencia diretamente na redução da fertilidade do solo. Isso pode comprometer a recuperação da área devastada e contribuir com o aumento do aquecimento global ao liberar dióxido de carbono. Erosões, aumento do buraco na camada de ozônio, perda da absorção do solo, aumentando índices de inundações, poluição pelas cinzas de nascentes, águas subterrâneas e de rios, destruição de infraestruturas e extinção de espécies são outros reflexos. Foto EBC da agência CNM de Notícias, disponível em www.desastres.cnm.org.br. Agora responda com base no texto. 1. De acordo com o texto, quantos hectares as queimadas já destruíram? 2. Quantos municípios foram atingidos por incêndios de grandes proporções? 3. Quantas espécies foram impactadas pelos incêndios? 4. Leia o terceiro parágrafo. Escreva outros 2 reflexos que as queimadas podem causar. 5. Você é a favor da preservação do meio ambiente? Para responder essa pergunta, escreva um parágrafo com pelo menos 5 linhas expondo a sua opinião.